8. Começou gravando. Começou. Então vamos lá, gente. Eu tenho que fazer essa apresentaçãozinha aqui agora que eu vou fazer, tá? Para que quem for ver lá no YouTube vai precisar. Então, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao curso de Mecânica dos Sólidos 1. Eu sou o professor Mauro, da UFOPA, e essa é uma aula para o curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFOPA. Na aula de hoje a gente vai abordar uma revisão sobre trigonometria, tá, gente? Trigonometria. Do triângulo retângulo, né? Ângulo. E de um triângulo qualquer. Beleza? Então vamos lá. O que é um triângulo retângulo? Primeiro, triângulo. Assim, qualquer área, né, que é formada por 3 lados. Beleza? Isso é um triângulo. O triângulo ele pode ser de 3 tipos, né? Esse aqui é um triângulo do tipo equilátero. Lembra lá? Que tem todos os lados iguais, né? Então os ângulos são iguais, né? Ou ele pode ser do tipo isósceles, né? Lembra lá dos triângulos? Então, por exemplo, aqui digamos que aqui seja 30 graus, e aqui 30 graus, e aqui tem que ser quanto? 120, né? Lembra disso? Então, é equilátero, isósceles, e o outro é Retângulo. digamos que esse aqui seja, vou mudar aqui, vou colocar que seja 50 graus, aí aqui seja 40 graus, e aqui seja, não, pode ser 40, tá errado. 30 graus, aqui está dando 80, né? Então aqui tem que ser 100 graus. Esse aqui é do tipo escaleno, né? São os 3 tipos de triângulo. Além desse, tem um outro, que é o que a gente vai trabalhar, né? Quando ele pode ser do tipo isósceles, né? Às vezes, mas é quando tem um ângulo reto, né? Triângulo retângulo. Beleza? Tranquilo? Lembram disso? Então, para identificar um triângulo, né, a gente vai olhar sempre para os ângulos. E os ângulos vão diferenciar os lados, né? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, por exemplo, esse lado é igual a esse, é igual a esse, né? Beleza? Porque os ângulos são iguais. Nesse caso aqui, ó, esse ângulo, esse lado é igual a esse, e esse aqui é diferente. Tá tranquilo? Dá para compreender? E no escaleno, Sim. todos os lados são iguais, né? Por exemplo, A, aqui seria B, e aqui seria C. Tranquilo? Agora, no triângulo retângulo, né? No triângulo retângulo, os lados podem ser iguais ou diferentes, né? Mas a gente vai chamar eles aqui de catetos, né? Cateto oposto, hipotenusa. Então, isso aqui vai ser a hipotenusa, né? Aí aqui isso vai ser um cateto. Aqui também. Beleza? Tá tranquilo até aí? Alguma objeção? Algum não Tranquilo. entendimento? De boa? Hein, gente? Tá tudo certo. Beleza. Muito bem. Então, estamos avançando. Agora, o que vai interessar para a gente é como resolver esses triângulos, né? Como saber esses lados. Por quê? Na nossa matéria, a gente vai trabalhar com vetores, né? Vetores são grandezas, né? Aliás, grandezas vetoriais da física. A gente vai trabalhar com forças, né? E forças são vetores. Então, muitas das vezes, as forças elas vão formar triângulos, né? Ou ângulos.
E a gente vai precisar determinar a magnitude dessas forças com as relações trigonométricas. Então, é por isso que eu estou mostrando isso aqui agora para vocês. Tá? Então, veja. Digamos que eu tenha um triângulo retângulo, né? Vou focar aqui no triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Que eu preciso ter um ângulo reto, né? E aqui eu vou chamar de um ângulo, vou chamar de ângulo alfa. Tá legal? Um ângulo alfa. Do qual o alfa vai ser nossa referência, né? Referência será... Opa! Será alfa. Beleza? Todo mundo sabe que essa letra aqui é alfa. Então, por que eu falo referência? Porque lá no triângulo retângulo tem uns catetos, né? Só que eu escrevi cateto. Mas o ângulo vai dizer se esse cateto é oposto ou adjacente. Então, olha, veja. O lado que está oposto ao ângulo, a gente vai chamar de cateto oposto. Tá legal? Então, por exemplo, isso aqui vai ser o CO. Tá bem? Cateto oposto. O oposto é o quê? É o ângulo. Tranquilo? Sim ou não? Sim. E o outro cateto, a gente vai chamar de cateto adjacente, vai ser o CA. Tá bom? Legal? Então, cateto adjacente. Então, isso aqui só vale, tá, gente? Só vale para o triângulo retângulo. Qualquer outro triângulo, equilátero, isósceles, escaleno, não vale isso aqui. Tá entendido? Não pode esquecer, tá? Porque se você usar as equações que a gente vai determinar aqui para os outros triângulos, elas não dão certo, estão errado. Tá bem? E aqui é a hipotenusa. Tá legal? A hipotenusa sempre vai ser o maior lado, ou então o que é oposto ao ângulo de 90 graus. Tá bom? Sim ou não? Sim. Então, bora lá. Vamos testar algumas coisas. O triângulo, o retângulo, ele pode estar de diferentes formas. Às vezes ele pode estar assim, ó. Eu posso dizer que o ângulo de 90 está bem aqui em cima. Certo? Então, quer dizer que qual lado vai ser a hipotenusa? Vou fazer aqui mais letras. A, B e C. A hipotenusa seria qual lado? A, B ou C? B. B, né? Que é o oposto ao ângulo de 90 graus. Agora, o cateto adjacente e o cateto oposto, eu preciso te dar uma referência. Lembra qual é a referência? É o ângulo. Tu precisa conhecer um dos ângulos. Tá? Então, digamos que eu digo bem aqui, ó, que o ângulo aqui é o alfa. Então, qual é o cateto oposto? A ou B? A. A, né? E o outro, o cateto adjacente é o que sobra. Beleza? Tranquilo isso aí? Fácil, né? Identificar. Legal? De boas, né? Tá. Muitas das vezes esses triângulos eles não estão tão visíveis nas questões, né? Então, digamos que eu te fale isso aqui, ó, por exemplo. Te dei essa figura aqui. Que figura é essa? Eu digo que aqui vale 3 metros e aqui vale 6 metros. E essa altura vale 4. Exemplo. Tá? E que esses tamanhos aqui, ó, aqui seja 60 graus, né? Beleza? Ah, peraí, fiz besteira. Deixa eu usar. Eu vou dizer que aqui é alfa e aqui é beta. Tá? Só estou dizendo que eles são diferentes. Tá bom? Não me importa os valores. Só estou dizendo que eles são diferentes. E
eu estou dizendo que essa linha aqui, ó, é paralela, né? O que que é paralela? Toda vez que eu ponho, por exemplo, o mesmo símbolo que eu colocar aqui e colocar para cá, estou dizendo que essas linhas são paralelas. Geralmente é uma barrinha assim, encostando, ou então duas, assim, ó. Tá? Então isso significa dizer que essa linha aqui de cima... Vocês estão vendo o cursor do mouse? Então, né? Sim. Então, ó, que essa linha aqui, ó, porque às vezes no vídeo não aparece, né? Não tá aparecendo na aula online aqui, mas também no vídeo não aparece. Vou fazer aqui com o mouse que com isso aparece. Então, ó, essa linha aqui, ó, gente, ela é paralela de baixo, tá bom? Isso quer dizer isso. Agora, por exemplo, se eu pedisse para você calcular quais seriam os tamanhos aqui, ó, dessa parte, você consegue identificar dois triângulos aí? Retângulos? Estaria aqui, assim, Sim. Sim, sim. bem aqui, né? E outro bem aqui. Né? Como é que eu sei que aqui é 90 graus? Porque eu disse que isso aqui é paralelo a isso aqui, tá? Se eu não te desse essa informação, você não podia afirmar que era 90. Tá legal? A não ser que você fosse bem retinho, né? Tipo assim, aqui no meu desenho dá pra ver que não tá bem retinho, mas eu tô dizendo que é paralelo. Tá legal? Tranquilo isso aí? Então, por exemplo, isso aqui seria esse triângulo, né? De ângulo alfa, mais um retângulo. Opa, não fechou. Mais um retângulo, um quadrado e outro triângulo de ângulo beta. Dá para entender isso? No caso aqui eu vou chamar, sei lá, de A, B, aliás, aqui é 3 e aqui é B. Então, por exemplo, A mais 3 mais B tem que ser igual a 6, esses 6 metros aqui. Dá para entender? Sim ou não? Sim. E o cateto, né, e a altura desses triângulos, todos eles são 4. Esse aqui. Tranquilo? De boa? Sim. Tá aí de boa, né? Mais fácil que isso, só dois isso. Tá legal? Podemos avançar? Sim ou não? Pode sim. Então, beleza. Agora que a gente já sabe identificar um Sim. triângulo retângulo, né? Todas as equações que eu mostrar... Pode falar aí, Pedro. Não, professor, apertei sem querer. Ah, tá, beleza. Tá. Não esquece de abaixar a mão, tá? Quando levantar. Professor, Pode falar. no segundo triângulo, o senhor colocou um B embaixo, foi? É um B. É um B. Que vale 1. Não, não sei quanto que vale. Porque... Não, mas aqui o senhor colocou 2 mais 3 mais B? Não, Igual a 6? é A. É a letra A aqui, a primeira. Aqui é A. Parece um 2. Aqui é o A. Certo. Letra A mais B, mais 3 mais B. Tá bom? Ok. Aí vamos lá. Todas as fórmulas que eu colocar agora, gente, elas só valem para esse triângulo. Tá bem? Não dá para usar nos outros. Então, bora lá. Primeira é que a função seno de alfa, né? O seno de qualquer ângulo, tá, gente? O alfa é um ângulo qualquer. É igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Tá tranquilo? Cosseno do ângulo qualquer, né? No caso, o mesmo triângulo, vou fazer esse triângulo bem aqui. Digamos que o alfa esteja aqui em cima, tá? Ele pode estar em qualquer lugar. Então, esse aqui seria o cateto oposto. E esse aqui é o cateto adjacente e essa aqui é a hipotenusa. Tranquilo? Sim ou não? É, gente. Então, ó, aqui seria o CA sobre hipotenusa.
E a tangente, né, que é TG ou tan, né? Tem gente que escreve tangente de alfa ou na calculadora às vezes vai estar tan, certo? Deixa eu melhorar aqui. Tan de alfa é igual ao seno de alfa sobre cosseno de alfa, tá? Abrindo essa equação, a gente sabe aqui lá para cima que isso aqui já é uma equação, né? Que o seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa e que o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Tá legal? Então, como eu tenho o mesmo denominador, eu posso mandar embora isso aqui. E tangente também pode ser expressa como cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá legal? Então, a tangente ela tem duas formas. Vou fazer aqui as duas. Pode ser... Eu gosto de escrever tangente, tá? Mas se você quiser escrever tan, pode. Tangente pode ser seno de alfa. Seno do mesmo ângulo, tá, gente? Se aqui é alfa, aqui tem que ser alfa. Se fosse beta, aqui teria que ser beta. Tá tranquilo? Sempre tem que ser o mesmo ângulo. Ou cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá legal? Tá tranquilo isso aí? De boa na lagoa? Tem gente? Sim, professor. Fácil demais, né? Mais fácil que isso, só dois isso. Então, bora lá. Aí agora que a gente já sabe essas equaçõezinhas, falta só mais uma, que é super famosa aí para vocês, né? Que é o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras ele só vale para o triângulo retângulo, tá? Beleza? O que quer dizer o Teorema de Pitágoras? Digamos que eu tenha um triângulo qualquer aqui, tem que ser retângulo, né? No qual eu tenho dimensões, né? Eu chamei de A, B e C. No caso, o A que é a hipotenusa do triângulo, né? Então diz assim, que o quadrado da hipotenusa, né? O quadrado de A, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o que é isso? B ao quadrado mais C ao quadrado. Tá legal? Você manja disso? De boa na lagoa? Sim, claro. Hein, gente? Você lembra do Teorema de Pitágoras? Hein? Tranquilo, sim. De boa na lagoa, né? De boa na lagoa. Aí é baba. Então, vamos lá fazer uns exercícios disso, né? O que a gente vai usar? A gente vai precisar escolher, descobrir ângulos, lados de um triângulo retângulo, e é usando essas fórmulas. Tá legal? Só essas três aqui, ó. Fórmula do seno, a fórmula do cosseno, a fórmula da tangente, né? No caso, tem duas da tangente. Aí depende de qual que a gente vai usar. Geralmente vai usar essa aqui. E o teorema de Pitágoras. Então, são 5 fórmulas. Tá legal? Hein? Tá legal. Então, bora lá. Isso aqui, ó, depois você vai tirando print aí do vídeo, não precisa ficar anotando agora. Então, ó, vamos fazer um exercício aqui agora. Então, ó, digamos, o mesmo exercício que caía no Enem. Exercício 1. Né? Tem alguém aí com o áudio ligado. Então, por exemplo, aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? E eu digo que esse tamanho aqui vale 10 e que esse ângulo aqui é 30 graus. Quero que você determine a hipotenusa e o cateto oposto. Beleza? Primeiro, né? Vamos só escrever as fórmulas que a gente sabe.
seno de alfa, né? O alfa é qualquer ângulo, lembra? É cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno de alfa é cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente de alfa, vou escrever só a primeira, só o cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá legal? Faça os três primeiro. Então, para resolver essas equações aqui, ó, essas situações, quando eu tenho ângulo e tamanho, geralmente a gente vai usar essas aqui. Tá legal? Quando eu tiver só os tamanhos, não tenho ângulos, eu uso o teorema de Pitágoras. Dá para entender a diferença? Todo mundo consegue identificar que aqui tem um ângulo e um tamanho? Sim ou não? Sim. Então, toda vez que tiver um ângulo e um tamanho, né? Por exemplo, um tamanho dos catetos, né? Dimensão, digamos que aqui seja, sei lá, centímetros. Né? Pode ser centímetro, metro. Então, eu preciso calcular isso daqui. Então, você tem o cateto oposto ou você tem o cateto adjacente aí? Nesse triângulo, essa informação. Hein? Você tem um cateto oposto ou cateto adjacente? Vamos lá, o que vocês acham? A Mili falou que é o oposto. 10 centímetros é o oposto. Quem concorda? Não, professor, adjacente. É adjacente, né? Porque o oposto é o que está oposto ao ângulo, né? Então o ângulo vai ser tua referência. Beleza? O cateto oposto está aqui. Então esse aqui é o cateto adjacente. Então você vai ter que encontrar alguma dessas funções que envolve o cateto adjacente, né? Nesse caso são essas duas aqui. Sim ou não? Né? Aí você pode usar qualquer uma das duas, né? Para encontrar uma outra incógnita. Se eu usar a tangente, né? Eu posso encontrar o cateto oposto. Se eu usar o cosseno, eu posso encontrar a hipotenusa, desde que eu saiba os valores do seno, cosseno e tangente de alfa, né? Alguém está me ligando aqui. Tá, estou em aula, não vou atender. Aí são essas informações. Tá legal? Você, lá no ensino médio, você aprendeu uma tabelinha lá, né? Do seno. Por exemplo, aqui era seno, aqui era cosseno e aqui era, sei lá, tangente. Né? Aí aqui eram os ângulos, 30 graus, que eram os ângulos conhecidos, né? Que você tinha que saber para o vestibular. 45 graus e 60 graus. Né? Aí os professores até ensinavam umas musiquinhas, vocês aprenderam a musiquinha? Meus professores ensinaram quando eu fiz. Então, para nós aqui da engenharia, né, a gente não precisa. É bom que a gente saiba os nomes, né, os valores já. Mas a gente vai poder usar a calculadora para fazer isso. Mas de qualquer forma, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, como é que era, né? Você começa aqui, ó. 1, 2, né? 3. É a musiquinha. 1, 2, 3. Né? No sentido do seno. No cosseno é o contrário. 3, 2, 1. Né? Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Aí o resto era, tipo, 2 embaixo de todo mundo. Então, vou colocar 2 aqui embaixo de todo mundo. Dá para entender? 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 embaixo de todo mundo. Raiz em quem não for 1. Né? Por exemplo, aqui é 1, então não tem raiz. Então, por exemplo, aqui é raiz. Raiz quadrada, tá, gente? Aí tem os valores dos senos e cossenos desses ângulos. Por exemplo, seno de 30 graus é meio. Seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2.
Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Tá? Agora o cosseno. Cosseno é o contrário, tá, gente? Então, cosseno de 30 ele é igual ao seno de 60. Então, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Elas são iguais. E o cosseno de 60 é meio. Dá para entender essa musiquinha aí, ó? 1, 2, 3. Olha as cores, né? 1, 2, 3. 3, 2, 1. 2 embaixo de todo mundo. Raiz em que não for 1. Ah, essa cor aqui é vermelho, tá? Caso alguém seja daltônico, é vermelho. Depois preto, né? Que foi os dois que eu fiz embaixo. E a raiz está de azul celeste. Tá legal? Tranquilo isso aqui? Só essa parte? Sim ou não? Sim. Agora, lembra que eu mostrei lá para vocês que tangente ela é o seno sobre o cosseno também? Né? Tangente de alfa é seno de alfa sobre cosseno de alfa. Né? Então, por exemplo, se for tangente de 30 graus, eu tenho que pegar o seno de 30 graus e dividir pelo cosseno de 30 graus. Né? Então, bora lá. Só para a gente saber isso aqui, tá? O seno de 30 graus vale meio. Beleza? Meio aqui. Todo mundo vendo? Meio. E o cosseno vale raiz de 3 sobre 2. Como eu tenho 2... Como tem um 2 no denominadores, eu posso escrever que a tangente de 30 graus é igual a meio sobre raiz de 3. Né? Só que pela matemática, a gente não pode deixar aí as raízes embaixo. Certo? Então, a gente faz uma racionalização. O que é racionalizar? Nada mais é do que multiplicar em cima e embaixo pela raiz. Que está aqui. Quando você quer raiz de 3, eu multiplico por raiz de 3. Tá? Então, em cima, 1 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3, raiz de 9, né? No caso, ou raiz de 3 ao quadrado. Está no mesmo. Quanto que é a raiz quadrada de 9? Quanto que é? 3. 3. Então, quer dizer que a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Tá? Então, é isso que eu vou escrever aqui. Ó. Raiz de 3 sobre 3. Tá legal? É a mesma coisa que a gente vai ter que fazer para os outros. Tá bom? Então, veja só. Nesse caso aqui, ó, tá vendo que esses números são iguais? Né? Raiz de 2 sobre 2 sobre raiz de 2 sobre 2? Sim ou não? Sim. Quando, por exemplo, se tu pega dividir 10 dividido por 10, dá quanto? 1. 1, né? 14 dividido por 14, dá quanto? Dá 1 também. Dá 1. Então não importa o número. Se eles forem iguais, sempre vai dar 1. Se fosse 1 milhão dividido por 1 milhão, 1. X dividido por X, 1. Y dividido por Y, 1. São iguais os números. Então, por exemplo, eu tenho raiz de 2 dividido por 2 e raiz de 2 dividido por 2, eu vou dividir um pelo outro, isso aqui vai dar 1. Tá legal? Então quer dizer que a tangente de 45 graus é 1. Tá bem, gente? Sim ou não? Sim. Fácil, né, demais? Agora vamos fazer a mesma conta aqui para a tangente de 60, né? Já está crescido. Só vou fazer direto. Aqui vai ficar raiz de 3 sobre 2 dividido por meio, né? Lembra? Pegar o seno e dividir pelo cosseno. Tranquilo? Vou poder cortar os dois com os dois, né? E vai ficar o quê? Vai ficar raiz de 3 sobre 1. É ou não é? Quando 1 está no denominador, eu não preciso colocar, né? Posso escrever só raiz de 3. Sim ou não? Lembram disso? Sim. Então quer dizer aqui, ó, que aqui é raiz de 3. Então é assim que a gente monta essa tabela, né? Vai com a musiquinha e depois vai com as contas.
Tem até musiquinha pro Tangente, só que ela não é tão legal. Tá legal? Foi entendido? Onde vem? Essas coisas? Sim, Boa? professor. Então, ó, vou voltar para cá para colocar o quadro onde ele tem que ficar. Tá gravado aí no vídeo. Então, agora que a gente já sabe dessas informações aqui, ó, a gente já sabe os cossenos, a gente pode resolver essa equação. Então, vou usar o cosseno. Então, por exemplo, vou dizer assim, cosseno de... Aí o alfa aqui no nosso caso é 30 graus, né? Vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Aí o cosseno de 30 graus a gente já conhece, né? Quanto que vale o cosseno de 30 graus? Aí vem aqui na tabela. Então, vem aqui no cosseno, né? 30 graus. Raiz de 3 sobre 2. Tranquilo? Sim ou não? Sim. Sim. O cateto adjacente é o conhecido, né? Vale 10. Tá aqui no triângulo, né? Então, vou escrever 10. A hipotenusa é que eu quero encontrar. Então, ó, feito isso, a gente tem uma continha aqui básica, né? Resolve multiplicando o x. Então, vai ficar h vezes raiz de 2, né? Igual a 2 vezes 10. Tá bom? Então, bora lá resolver, né? Então, isso aqui vai dar 20, né, gente? Concorda? 20, né? 2 vezes 10 é 20. Aí, ó, que tá multiplicando, né, gente? Quando vai passar para o outro lado, passa dividindo. Então, vai ficar raiz de 2 bem aqui. Tá tranquilo? Duas formas. Professor, é raiz de 2 ou de 3? É raiz de 3, né? Beleza, tá errado. Raiz de 3. Vou apagar aqui. Essa raiz toda. Vamos lá. Raiz de 3. Raiz de 3. Aí, pra gente, você pode usar a calculadora, né? Mas caso você não queira, você racionaliza, né? A mesma coisa que eu te fiz lá ainda há pouco. A gente já sabe que raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. Então, vai ficar em cima 20 vezes raiz de 3 sobre 3. Tá legal? Ou, aproximadamente, né? Deixa eu pegar aqui minha calculadora. Todo mundo sabe usar calculadora? Precisa ter calculadora para o curso, viu? Quem não tem, compre. Tá legal? De preferência, se você puder comprar, compre uma parecida com essa que vai aparecer aqui, tá? Mas se não tiver, se já tiver alguma, pode usar a sua que dá tudo certo também. Porque essa aqui ela tem uma coisa legal, que é fração. Estou esperando ela abrir aqui. Deixa eu colocar aqui um pino nela. Pronto. Então, ó, tá vendo esse número bem aqui, ó? Essa barrinha aqui, ó, é fração. Geralmente a tua não tem, né? Por exemplo, aquela azul, ela não tem isso. Ela tem um comando parecido, que tá A sobre B dividido A, tá A, B, C, alguma coisa do tipo. Por aqui também. Que tem um tracinho embaixo. Então, ó, a gente pode escrever exatamente do jeito que tá. Por exemplo, 20 vezes a raiz de 3, né? Sobre 3. Né? A rigor eu podia fazer já aqui nessa parte, né? 20 sobre raiz de 3. Aí isso aqui dá 11,55. Arredondando aqui. Tá legal? Sim, professor. Aí centímetro, né? Porque a gente entrou lá com as dimensões em centímetro. Então a gente descobriu o H com isso. Aí a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, né? Agora a gente já tem o H, falta o CO. A gente, em vez de usar... A gente pode usar o seno agora. Então, por exemplo, seno de 30 graus é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Que a gente já tem. Então, por exemplo, seno de 30 graus, a gente sabe que vale meio, né? Meio.
vale meio. Então, no lugar do seno de 30 graus, aqui, olha, vou escrever meio. É igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, que vale 11,55. Beleza? Então, quer dizer, multiplica cruzado, né? Fica 2 vezes CO é igual a 1 vezes 11,55. Então, CO vai ser 11,55 dividido para 2. Né? Passa multiplicando. Então, quer dizer que o cateto oposto vai ser 11,55 dividido para 2. Tá tranquilo? Isso aqui dá 5,78, contando duas casas decimais. Tá legal? Tranquilo isso aí, gente? De boa na lagoa? Sim. Facinho, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui, tá, gente? Tem alguém me ligando. Ah, tá. Gente, eu vou parar aqui a aula rapidinho, só pra eu fazer um negocinho aqui, rapidão, tá? Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Voltei aqui. Deixa eu aparecer. Estão aí? Desculpa aí, tive que atender aqui o telefone, uma coisa urgente. Estão por aí? Ainda? Sim. Então, ó, isso aqui é para o triângulo retângulo, né? Agora vamos fazer alguma coisa que a gente tem que usar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras é quando a gente não tem, por exemplo, ângulos, né? Então, por exemplo, digamos que seja esse triângulo aqui, ó. 3, 4, e aqui eu quero saber a hipotenusa, né? Eu sei que a hipotenusa é essa. Beleza? Então, a gente pode escrever assim, ó, que a hipotenusa ao quadrado é igual... Deixa eu pegar a formulazinha que eu coloquei lá para vocês, né? Quando a gente deduziu a fórmula, a gente colocou assim, eu acho. Eu coloquei A, coloquei o B aqui e o C aqui. Né? Aí eu disse que o A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, né? Esse é o teorema de Pitágoras. Então, para o nosso caso aqui, é como se o A fosse o H, né? Então, ficaria H ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Tranquilo? Então, H ao quadrado vai ser quanto? 3 ao quadrado é 9. Né? 3 ao quadrado, gente, é a mesma coisa. Você repete o número de vezes que? Se é 2, é 3 vezes 3, 9. Né? 4 é a mesma coisa. Né? Dá 16. Tranquilo? Se fosse, sei lá, 2 ao cubo, você pega o número e repete o número de vezes do expoente. Né? Então, daria 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Né? Seria isso. Bom, só um lembrete. Então, ó, seria 9, né? E aqui 4 ao quadrado é 16. É ou não é? 9 mais 16 dá quanto? 25. Beleza? Então, como é que você passa esse quadrado para o outro lado, né? Forma de raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 25 é 5. Então, quer dizer que a hipotenusa daquele triângulo vale 5. Esse até é um triângulo bem conhecido aí na engenharia e na matemática, né? Que é um triângulo fácil. Que é toda vez que você vê 3, 4, aqui tem que ser 5. Se for retângulo, é claro.
Beleza? Tranquilo, gente? Ou não? Sim. De boa, né? Isso aí. Tranquilo. Então, quando é que você vai usar o teorema de Pitágoras? Quando você tiver só lados, né? De preferência, né? Tipo, se tiver ângulo, você pode usar se quiser, não tem problema. Mas geralmente a gente usa quando não tem. Tá legal? Beleza? Sim. Aí agora, gente, a gente vai para... Vamos para a lei dos... A gente já fechou o triângulo retângulo. Agora a gente vai para um ângulo qualquer, triângulo qualquer. Quando é um triângulo qualquer, a gente tem que usar a lei dos senos e lei dos cossenos, tá? Tá tranquilo? Quer tirar alguma dúvida a respeito disso? Sempre tira a raiz na hipotenusa, professor? Como se eu fazia no 25? Toda vez que vai precisar, toda vez que tiver quadrado, você tem que passar para o outro lado como raiz. Por exemplo, digamos que seja a ao quadrado igual a 4, né? Então, para você achar o a, você tem que fazer a raiz. Então, você vai, passa como raiz do número que está aqui. Como aqui é 2, né? Quando é a raiz de 2, aqui a gente não põe, né? Então, seria 4. Então, isso aqui daria 2. Agora, quando é, por exemplo, digamos que fosse a ao cubo, igual a 8, né? Aí seria a raiz cúbica de 8. Entendeu? Sempre o número que está aqui vira raiz. Entendeu? Certo, professor. Beleza. Nesse caso aqui também dá 2. Então, bora lá. Vamos para um número. Vamos para um triângulo qualquer agora. Acabou o espaço aqui do trabalho. Aqui para o lado. Aí, bora lá. Agora é um triângulo qualquer, né? Vou passar aqui para cá. Essas fórmulas aqui que eu vou mostrar para vocês, ela resolve qualquer triângulo, incluindo os retângulos, tá? Só que elas são fórmulas grandes. Então, quando for triângulo retângulo, é melhor usar aquelas mais simples, né? Que são mais rápidas. Mas caso você queira usar isso aqui para resolver um triângulo retângulo, também dá certo. Tá legal? Então, vejam. Por exemplo, digamos que eu tenho esse triângulo aqui. Eu não sei os ângulos deles, né? Vou chamar aqui, ó, de alfa. São todos ângulos diferentes, eu não sei. Beta e gama, tá? Enquanto que os lados, né? Aqui é A, aqui é B e aqui é C, tá? Tem uma diferença, tá? Desse beta para o B, tá? Vou fazer uma perninha aqui para esse beta aqui, porque geralmente tem uma perninha assim do lado. Beleza? Então, ó, existem duas fórmulas, que é lei dos senos, certo? Como é que funciona a lei dos senos? Basta você pegar o lado, né? O lado, por exemplo, A, e dividir pelo seno do ângulo que é oposto ao A. Qual é o ângulo que é oposto ao A aqui, ó? Essa coisa. É o alfa, o beta ou o gama? O beta. Ó, o oposto ao A é esse. Esse aqui, né? Beleza? Bota fé? Esse ângulo é o alfa. Ah, Tá bom? É a mesma coisa. Isso tem que ser igual ao outro lado, né? Por exemplo, B. O que está oposto ao B? Agora é o beta. Sobre o seno do ângulo que está oposto a ele. Tá tranquilo? Que é igual também ao outro lado. É o C dividido por seno do ângulo que é oposto, né? No caso aqui é o gama. De boa ou não? Hein, gente?
Geralmente a gente vai usar aos pares, né? Ou você vai usar esses aqui, ó. Às vezes você usa esses dois. Às vezes você vai usar esses dois aqui, né? E às vezes usa só esses aqui, ó. Tipo, esse com esse direto, né? Por exemplo. Então, vou escrever aqui. Às vezes você usa só de dois. Não usa os três ao mesmo tempo. Então, A sobre seno de alfa, escroto alfa, seno de alfa é igual a B sobre seno de beta, né? Ou você pode usar B sobre seno de beta sobre C seno de gama. Ou, né, usa A, você pode usar só três, né? Só dois. Seno de alfa é igual ao C sobre seno de gama. Tá legal? Sempre aos pares. Tranquilo isso aí para a lei do seno? Dá para pegar essa regra? Lado sobre o seno do ângulo. Sempre assim. Sim ou não, gente? Sim. Só um minuto, gente. De boa, né? Isso aqui. Então, quando é que a gente vai usar a lei dos senos? Quando eu tiver essas informações. Geralmente eu vou ter... Ou você vai ter dois lados e um ângulo, ou você vai ter dois ângulos e um lado. Tá? Geralmente é isso. Você precisa sempre ter duas informações de uma categoria e uma da outra. Quais são as categorias? Lados e ângulos. Tá legal? Então, geralmente você vai ter o valor de B e de A, né? E vai ter o ângulo alfa e não vai ter o beta. Tá bom? Tá tranquilo? Tranquilo. Agora, quando é a lei dos cossenos, gente, ó, a lei dos cossenos é uma fórmula um pouquinho maior. Mas é a mesma regra também, é um padrão. Aí você não precisa decorar a fórmula, e sim entender o padrão. Lei dos cossenos. Então, o padrão é assim, ó, por exemplo. O lado ao quadrado é igual à soma dos outros lados, né? No caso, quais são os outros lados que estão sobrando? B, né? Quadrado, mais C ao quadrado, né? Menos, acho que é duas vezes. Agora eu tô... Mas vou ver, vamos ver. Os outros lados, né? Por exemplo, B vezes o C vezes o cosseno do ângulo que é oposto ao A. Qual é o ângulo que é oposto ao A? Alfa. Tá? Alfa. Deixa eu só conferir esse 2 aqui. Deixa eu só dar um Google aqui. Perdão. Deixa eu aumentar aqui. Lei dos cossenos. Quero saber, descobrir se é 4 ou se é... Tá aqui. É 2 mesmo. Aqui, ó. 2. Tá. Tô certinho. Beleza? 2 vezes os outros lados. Deu para entender esse padrão? Então, vamos se fosse o outro lado, ó. Mesma coisa, o B. O lado ao quadrado, né? Quais são os outros lados que sobram? A e C. Sim ou não? Menos duas vezes os mesmos lados que estão aqui, A e C, vezes o cosseno. Sempre é cosseno, tá, gente?
do ângulo que é oposto ao B, né? O lado que eu estou usando aqui. O oposto ao B é o beta. Tá tranquilo? No caso do C, ó, C ao quadrado, aí pega os outros lados, né? No caso vai ser A e B menos 2 vezes A e B vezes o cosseno do ângulo que é oposto ao C. Qual é o ângulo que é oposto ao C? É o gama. Dá para compreender isso? Sim ou não? Dá sim. Então é sempre esse padrão. Então a gente não precisa decorar a fórmula. Lei dos senos, lei dos cossenos e tal. É sempre isso aqui. Tá? O padrão da lei dos senos é ao lado dividido pelo seno do ângulo que ele é oposto. Dos cossenos é assim, ó, quadrado, né? Da soma dos quadrados dos outros lados, menos 2 vezes o produto dos outros lados, né? Vezes o cosseno do ângulo que é oposto. Tá legal? Tranquilo ou não? Sim. Então vamos fazer um exemplo aqui agora pra gente. Aí depois a gente finaliza a aula de hoje. Então vamos lá. Vou fazer um triângulo aqui qualquer. A gente vai julgar qual é a melhor solução, né? Se é com lei do seno ou lei dos cossenos. Então vou colocar aqui um triângulo qualquer. Deixa eu pegar um aqui na internet, porque senão pode dar problema, porque ângulo é difícil de ficar chutando. Lei dos cossenos. Vou pegar um exercício aqui qualquer. Exercício. Isso aqui, ó. 10. Vou pegar essa imagem. Vou colocar. Enfim, não tá pegando, né? Deu um bug aqui no. Porque tá. É 10, 15 e 60. Deu um bug aqui no minha coisa. E tá até pegando aqui, tava. Tá fechado aqui. Então bora lá. Então bora lá. Então aqui é 60 graus. Acho que aqui é 10 e aqui é 15. Pelo que eu lembro aqui do. 10 e 15. Então bora lá. O que eu quero descobrir, gente? Quero descobrir esse outro lado aqui, ó. Vou chamar ele de, sei lá, X. Beleza? Tranquilo? Quando é que eu vou usar a lei dos senos e a lei dos cossenos? A lei dos senos é quando eu tenho dois lados e um dos ângulos, né? Por exemplo, eu não sei esse ângulo bem aqui, eu vou chamar ele de alfa. E não sei esse ângulo bem aqui, eu vou chamar ele de beta. Tá legal? Então, para a lei dos cossenos, eu preciso ter dois lados, né? Conhecidos e dois ângulos conhecidos. Por exemplo, se eu fosse usar a lei dos senos aqui, ficaria 10 sobre seno de alfa igual a x sobre seno de 60, né? Ou, né, 10 sobre seno de alfa igual a 15 sobre seno de beta. Dá para entender isso? Sim ou não?
Hein, gente? Sim. Então, ó, você consegue perceber aqui que eu não tenho essas informações, eu não tenho beta, eu não consigo resolver, não tenho beta nem alfa, fica com duas incógnitas. Aqui nesse caso eu não tenho o alfa e não tenho o x. Então não dá para resolver por lei dos senos porque eu não tenho essas informações, tá? Então a lei dos senos é só quando você tem dois lados, né, conhecidos e um ângulo conhecido. No caso aqui, ó, eu tenho dois lados, mas eu não conheço os ângulos. Nesse caso aqui eu tenho um ângulo, mas não conheço o lado. Então quando acontecer isso, de você ter duas informações e um ângulo, dois lados e um ângulo, geralmente a gente vai usar a lei dos cossenos. Então, a regra da lei dos cossenos é o quê? A variável, né, no caso aqui, vai ficar x ao quadrado, lembra? A soma dos outros lados ao quadrado, no caso 10 ao quadrado, mais 15 ao quadrado, menos duas vezes os valores que estão aqui, no caso 10 vezes 15, vezes o cosseno do ângulo que é oposto à variável que eu quero encontrar, né? No caso, o que é oposto ao x, não é 60? Sim ou não? Hein, gente? Tá tranquilo ou não? Tranquilo. Então, ó, vamos lá. X ao quadrado e vamos resolver. Aqui vai dar 100, né? Quanto é 15 ao quadrado? Não sei. Faz aqui na calculadora. 15 ao quadrado. Dá 225. Menos. Aqui, ó. 2 vezes 15 é 30. 30 vezes 10 é 300. Então, fica 300. Né? Quanto é cosseno de 60? Tem aquela tabelinha, mas digamos que tu não saiba, né? Vou escrever aqui na calculadora. Cosseno de 60. Dá meio. Né? Aí, bora lá. Não pode fazer essas loucuras aqui, ó, que eu vou te mostrar. Na matemática, tem uma sequência, né, que você faz primeiro. Primeiro você faz potência, né? Depois é multiplicação ou divisão. Depois é subtração e adição, né? Por exemplo, você pode fazer essa conta aqui, 225 menos 300, antes de fazer esse produto aqui? Não pode. Então, ó, tem que ser assim, 100 mais 220. Você pode até fazer essa conta aqui se quiser, mas não vou fazer. Menos 300 vezes meio. Quanto é 300 vezes meio? Quanto é 300 vezes meio? Basta dividir por 2, né? 300 dividido por 2 dá 150, né? Então, 150. Aí agora eu posso fazer essa conta aqui, ó. X ao quadrado. Quanto que vai dar? 100 mais 225. 325, né? 325 menos 150. Dá 175. Beleza? Sim ou não? Aí, de novo, ó, tem um quadrado aqui, eu tenho que passar para o outro lado. Então, tem que virar raiz. Então, vai ficar raiz quadrada de 175. Vamos só mudar aqui na calculadora, porque não tem negativo, né? 175. Então, deu 5 raiz de 7, né? Ou 13,23. Então, x é igual a 13,23. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Aí agora, se eu quiser descobrir os ângulos, eu quero descobrir aqueles ângulos. Aí agora eu já tenho a resposta, né? Posso usar isso aqui de cima. Então, posso escrever aqui, ó, que 10 sobre seno de alfa é a mesma coisa que x, né? Que no caso é 13,23 sobre seno de 60 graus. Tá bom? Então, como é que resolve isso aqui, tá, gente? Você vai fazer o seguinte. A tua incógnita agora é um ângulo. Então, você vai ter que fazer algumas diferenças aqui.
Então, como é que faz? Vai ficar 13,23 vezes o seno de alfa é igual a 10 vezes o seno de 60. Tá tranquilo? Então, você vai escrever, isolar o seno de... Não é o alfa, você tem o seno dele. Tá? Vai ficar 10 vezes seno de 60 graus. Esse 13 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, né? Então vai ficar assim, ó. 13,23. Tranquilo? Tá aí? Hein, gente? Sim. Tranquilo. Aí, para descobrir ângulos, tá, gente? Você usa o arco da função, né? Por exemplo, se aqui é seno, você vai se transformar em arco-seno. Se é cosseno, é arco-cosseno. Se é tangente, é arco-tangente. Então, a gente escreve assim, ó. A alfa vai ser arc-seno de tudo que está para cá, né? Repito que está aqui, ó. 10 vezes seno de 60 sobre 13,23. Só que na tua calculadora, ele não tem o arco, ele não escreve assim arco, né? E sim, ele escreve assim, ó, que o arco é a função inversa. A função inversa na matemática, ele te põe só um menos um, que é o que ele põe aqui na tua calculadora. Então, na tua calculadora, ele vai escrever assim, ó, seno elevado a menos 1 disso aqui, ó. 10 vezes seno de 60 sobre 13,23. Aí onde é que você vê isso, ó? Não sei se dá para perceber, mas aqui, ó, em cima do seno tem um seno a menos 1 aqui em cima. Se vocês estão conseguindo ver. Dá para ver? Deixa eu dar um zoom aqui. Não é zoom, é lupa. Opa. Deixa eu abrir aqui o aplicativo da lupa. Não abriu. Não abriu. Dá para ver aí em cima do seno? Vem aqui, ó. Tem um seno a menos 1. Dá para ver? Sim ou não? Então, ó, em cima do cosseno tem um cosseno a menos 1. Em cima da tangente tem um tangente a menos 1. Então, quando é que a gente vai usar isso? Quando quiser encontrar ângulos, a gente tem que usar essas funções de cima, né? Seno a menos 1, tangente a menos 1. Tá beleza? Então, é exatamente isso que a gente vai usar aqui. Então, o que eu vou escrever, né? Shift. Todo mundo sabe usar calculadora científica? Hein, gente? Eu usei só algumas vezes. Tem que treinar. Mas, Tá, é o seguinte. Aqui tem os números da calculadora, né? São as funções que são diretas. Você aperta no botão, aparece, né? No computador de vocês, não tem em cima do teclado numérico, não tem umas outras funções que você aperta o Shift para acessar, por exemplo, o arroba, está em cima do 2. Você aperta o Shift e o número 2 para acessar o arroba. É ou não é? No computador. Né? Aqui é a mesma coisa, tem um Shift. Aí o Shift, toda vez que você quiser usar uma função de cima, né, da tecla, você tem que apertar primeiro o Shift e a função. Ah, não pegou. Shift e a função. Ó. Seno a menos 1. Viu que apareceu aí? Aí eu venho, caio e ponho essa conta aqui, ó. 10 vezes o seno, né? Agora é normal. Seno de 60. Dividido por 13,23. Então é igual. Tipo, essa conta que deu aqui é o valor do ângulo. Então, o ângulo que está ali naquele triângulo é 40 graus, 88. Tá? Então, por exemplo, alfa é 40, Quando você for usar ângulo, tá? A gente usa pelo menos umas 5 casas decimais. Porque ângulo a gente perde muito numa casa decimal, tá? Muito mesmo.
Isso pode ser metros, às vezes. Então, usa pelo menos 5 casas decimais. Graus. Tá legal? Se tu não quiser usar casas decimais, você aperta nesse botão bem aqui, ó. Ele vai converter para 40 graus, 53 minutos, 19,43 segundos. Aí perde menos. Tá? Mas no contrário, a gente prefere desse jeito aqui. Tá bom? Então a gente descobriu um ângulo. Falta o outro. Tá? Falta o outro. Aí vamos fazer aqui o outro ângulo. Como é que a gente pode fazer o outro ângulo? A gente sabe, né? Jeito fácil, né? A gente não vai fazer os difíceis. Que a soma dos ângulos, né? Por exemplo, alfa mais beta mais gama, em qualquer triângulo tem que ser 180 graus. É ou não é? Sim ou não? O alfa é 40,888, uns trocados aí, 873. Vou chamar aqui que o outro é beta, né? Vou chamar o outro que é beta. 60 mais o gama, que eu quero descobrir, que é 180. Não sei qual foi que eu chamei aqui. Deixa eu ver como é que eu chamei. Eu chamei de beta, né, no triângulo. Então, deixa eu arrumar. 60 mais 60. Então, o que vai ser? Quer dizer que beta vai ser o 180 menos 60, né? Passou para o outro lado, negativo, menos 40,88873. Vou escrever aqui 180 menos 60 menos 40,888. Só 3873. Então quer dizer que o outro ângulo é 79, isso trocado aí. Beleza? Tá tranquilo isso aqui? Tá de boa? Sim, professor. Pois é, então, é isso que eu precisava mostrar para vocês hoje, para vocês terem condições de começar a entender os vetores, que a gente vai usar muito essas equações, certo? De lei do seno, lei dos cossenos. Então é importante lembrar. Então dá para você, com isso que você já consegue fazer alguns exercícios, encontrarem na internet. E pronto. Tá beleza? Beleza, prof. Alguma dúvida? Hein, gente? Alguma dúvida? Não? Então, beleza, gente. Então, é isso aí. Por hoje é só. Eu vou interromper aqui a gravação.